E o City tem um negócio que eles não tinham em algumas temporadas aí atrás, que a gente falava que fazia falta muitas vezes, que era um centroavante matador. E eles arranjaram não só um centroavante matador, mas um cara que é absolutamente ridículo, bizarro o que esse homem está fazendo. O Haaland tá vivendo... Assim, ele já teve momentos bons na carreira inteira dele. Ele nunca teve um momento ruim, a não ser por lesão. Mas o cara está... É até difícil explicar o que tá acontecendo. O cara tem 14 gols na Premier League já. Meteu 3 hat-tricks já na Premier League, é isso mesmo? E, meu irmão, ele está com simplesmente nada mais, nada menos do que 2 vezes o número de gols do segundo colocado na Premier League, que é o nosso querido Harry Kane. Então, é um desempenho, cara, que, na moral, não parece humano, cara. É um negócio... É um negócio ridículo. O que acontece com Erling Haaland? E qual que é o... Assim, tem algum limite pra esse cara, velho? Quantos gols ele vai meter nessa Premier League? É um negócio que eu não consigo, às vezes, imaginar direito. Ele tá com 14 gols em quantos jogos? 8. É uma média de quase 2 por jogo. A gente não tá falando de uma liga menor, não, tá? É a Premier League considerada a maior do mundo, a liga mais difícil do mundo. A gente não tá falando que ele tá fazendo um gol contra o Malmo, não, tá? Contra o Shakhtar na Champions, não. Ele meteu 3 gols e 2 assistências contra o Manchester United. É uma parada Cara, eu estou, assim, ó, todo mundo que sabe minha opinião sobre o Haaland, né, eu acho que ele tem tudo pra, no final da carreira dele, ser um dos melhores centroavantes da história, ser considerado aí uma lenda do futebol, se ele não se lesionar. Anos atrás já fizemos um vídeo sobre bola de ouro que ele poderia ganhar no futuro, só que acredito que ele, mesmo pra quem já era fã dele, já admirava o futebol dele, já achava ele incrível, ele tá surpreendendo mesmo assim, né? Então, cara, qual que é o limite pra esse cidadão aqui? E qual que é a diferença que ele pode fazer nos momentos mais decisivos, na hora que o pau vai comer, né? Como é que, tendo um Haaland nesse nível no time, pode mudar as coisas pro Manchester City em relação ao que foi nas temporadas passadas? Eu acho que assim, essa falta de adjetivos, né, que a gente tá tendo com o Haaland é um problema geral da linguagem humana. A gente não tá conseguindo encontrar meio que palavras para descrever o que é que o Haaland tá fazendo. Porque assim, todo mundo sabia que ele ia chegar no Manchester City e ia conseguir meter gol, né? Porque é um time que produz chances de gol em abundância, é um time que ataca o tempo inteiro e ele é um jogador letal. Que ainda assim, mesmo com todas as expectativas sendo altas, ele conseguiu exceder essas expectativas. Então, o cara fazer 14 gols em 8 jogos de Premier League é um negócio surreal. O vice-artilheiro da Premier League é o Harry Kane, que tem 7. Ele tem o dobro de gols do vice-artilheiro da Premier League, que é o Harry Kane, que é um cara que já foi artilheiro de Premier League múltiplas vezes aí na carreira. Então, assim, é uma coisa surreal. Tanto que, assim, já é meio que consenso que não há disputa pela chuteira de ouro da Premier League, né? O Haaland, ele já ganhou essa chuteira de ouro. Essa aqui vai ser dele, não tem como, cara. Um abraço, inclusive já poderiam mandar entregar lá na casa dele em Manchester. E eu acho, assim, que uma coisa assim tão surreal, cara, porque não é que, mas todo mundo sabia que o Manchester City produzia gol a rodo e que quando tivesse um centroavante ali, esse centroavante iria descer a lenha a fazer gol. Só que o Manchester City do Guardiola já teve centroavante. O Manchester City do Guardiola teve o Agüero jogando um absurdo durante alguns anos aí. Ele metia muito gol no Manchester City, mas nunca foi uma coisa dessa proporção, cara. É uma coisa assim realmente surreal, e tanto que eu acho assim que a gente tá vendo agora a melhor versão do Manchester City do Pep Guardiola. Eu acho que o De Bruyne tá vivendo uma fase absurda, ele tá criando chances como se fosse uma máquina. O Phil Foden já tá no estágio assim, de maturação grande. Ele ainda tem, claro, problemas de ser fominha, todo mundo critica ele nessa questão de ser fominha, mas eu acho que é um cara que tá jogando uma bola absurda. O Bernardo Silva continua jogando um absurdo, o Rodri, o João Cancelo é craque de bola. Então, eu acho que é uma coisa assim surreal que o Manchester City tá fazendo. A grande questão sobre o Haaland agora, quais recordes ele vai bater, né? Tem um vídeo Não é no C, Eurofoot, né? assim, É quais. Quais? Tem um vídeo no Eurofood que foi o primeiro roteiro que eu escrevi quando eu comecei a trabalhar com o Pedro lá no canal. Recordes que o Haaland pode quebrar no futuro. Eu tô achando que a gente vai ter que atualizar esse vídeo em breve, vai ter que fazer uma parte 2. Porque agora que ele tá jogando no Manchester City, né? Naquela época a gente não sabia se ele ia sair da Alemanha, se ele ia jogar no Real Madrid, no Bayern de Munique. Então a gente meio que supôs outras coisas, mas agora que a gente sabe que ele tá no Manchester City, abre todo um leque de possibilidades. Então esse é um cara que ele pode quebrar... Assim, um recorde que eu acho que já dá pra cravar que ele vai quebrar é o de mais gols em uma edição de Premier League, né?
Esse recorde no formato com 38 rodadas pertence ao Mohamed Salah, com 32 gols. Ele já tem quase metade desse recorde. E ainda faltam 30 jogos de Premier League. Cara, é ridículo, velho. Então, é ridículo, assim, não tem adjetivo pra esse cara. Beleza, vai passar essa geração. O Messi e o Cristiano Ronaldo já estão em fim de carreira. O Neymar já tem mais de 30 anos de idade. O Lewandowski já tem 34 para 35. O Benzema, mesma coisa. Então a gente sabe que o Haaland é o cara aí que está na próxima geração. Um dos grandes pivôs aí, né? Um dos grandes protagonistas da próxima geração do futebol. Agora a questão é, o Kylian Mbappé pode competir com esse cara? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Inclusive, eu postei agora lá no Twitter do Eurofoot perguntando pro pessoal se o Mbappé e o Erling Haaland podem fazer uma disputa individual como fizeram o Messi e o Cristiano Ronaldo durante os últimos 15 anos. E eu sei que perguntar isso agora é meio que tendencioso, né? Porque o Haaland acabou de ter uma atuação histórica e o Mbappé no momento é o ser humano mais odiado da história da humanidade. Mas é importante trazer a opinião do pessoal, né? E eu vou ler aqui alguns comentários só para o pessoal entrar. O Kenny #Rodlover fala: o Haaland vai ser muito superior ao Mbappé. O Mbappé não será um flop, mas não vai ser do nível do Haaland. O Matheus Lima, nosso querido design aí, confia mais na ascensão do Haaland e na disputa com outros nomes do futebol, não com o Mbappé. Aí já tá tirando o Mbappé da jogada. O SPFC da frustração, esse cara tá triste hoje, né? O Haaland não é pouco melhor que o Mbappé. Meteu aqui que o Marcos Guilherme é melhor que o... Aí descambou legal aqui, né? O @United101 podem até disputar, mas nenhum dos dois é do nível do Messi. Isso aí já é outra discussão, né? Aí, amigo. É outra discussão, assim comparar. Não tem como a gente estabelecer essa comparação agora, porque são jogadores em começo de carreira. Zac conta aqui, podem até disputar 1 ou 2 bolas de ouro, mas nunca vai ser como aqueles 10 anos de Messi e Cristiano Ronaldo, né? A gente sabe aí que durante uma década, Messi e Cristiano Ronaldo monopolizaram a premiação na bola de ouro, né? A gente ainda não sabe como é que vai ser, mas eu diria que o Haaland e o Mbappé têm boas chances aí de ganharem várias premiações dessas. Giovanni Kozuki conta, a disputa vai ser Haaland e Kvaratskhelia. Já a gente vai falar do Kvaratskhelia. Eita, nós. O João Pedro fala, diria que não, Haaland é bem melhor que o Mbappé, o francês da pinta que vai se aposentar como um grande jogador. Já o Haaland vai ser um dos melhores da história. Caramba. Assim, cara, até bastante tempo atrás o pessoal já me perguntava esse negócio de Mbappé e Haaland e eu sempre disse mais ou menos o que esse João Pedro disse assim, saca? Eu achava que o Mbappé era tipo, pô, ele tem algumas qualidades fenomenais, assim, que ele pode ser um dos principais jogadores do mundo por 10, 15 anos, mas eu vejo no Haaland é algo especial, é algo fora de série, é algo que não... Ele não é só um jogador maravilhoso, assim, na minha opinião, ele tem aquele pezinho na genialidade. E a genialidade dele talvez não seja aquela que encante tanto, não é uma genialidade do Messi, não é uma genialidade do Ronaldinho, que é uma coisa plástica, que é uma coisa visionária, mas na posição dele como um 9, ele é genial. Ele é um cara que... Cara, a bola vem, ele broca, acabou. Assim, não tem muito o que falar, ele dificilmente erra gol, ele dificilmente erra uma finalização muito longe do gol, né? Ele é um cara que ele tá com uma eficiência nas finalizações que é um negócio surreal, cara, é um negócio surreal. A gente até comentava também em outras oportunidades quantos gols o Haaland teria na temporada se ele tivesse todas as chances que o Mbappé tem lá no PSG. Porque a gente comentava que o Mbappé é um grande jogador e tudo aquilo, a gente cansou de elogiar o Mbappé aqui, mas ele vinha perdendo muito gol, ele vinha tomando as decisões erradas na hora de finalizar, não que ele seja um mau finalizador, mas muitas vezes escolhendo a forma errada de finalizar, né, ou não sendo tão eficiente. E se o Haaland tivesse na posição dele, eu acredito que ele teria bem mais gols, né? Então a gente tá com dois... Não são nem mais garotos, acho que ambos já estão com 20 e algumas coisinhas aí, depende de qual jogador a gente tá falando, né? Mas são jogadores ainda jovens que tem muito pra evoluir e que estão despontando como grandes talentos, mas a questão do Haaland pra mim é a questão física aí, né? Porque na temporada passada ele sofreu um pouco, e se ele não passar por outros problemas como esse, eu acho que... Cara, a gente tá vendo aí alguém na nossa frente surgindo que é um negócio assim surreal. Não dá pra dizer que o Haaland é só uma fase, sacou?
Ele se provou em todos os times que ele passou. Ele se provou na seleção em todas as competições que ele jogou. Não tem muito como tu achar que ele não tem um potencial, assim, estratosférico, né? Eu, assim, acredito que podemos estar vendo na frente dos nossos olhos o surgimento de um cara que em 2035 a gente vai falar, porra, se aposentou, talvez como o melhor camisa 9 da história, o segundo melhor depois do Fenômeno, algo assim, sacou? Eu acho que tá nesse nível, amigo. A grande questão do Haaland é que ele não cai a média, né? Então ele tem média de gols beirando um gol por jogo em todos os clubes onde ele jogou, exceto o primeiro lá, porque era muito comecinho de carreira, ele nem jogava na Elite. Então meio que não tem asterisco contra o Haaland. Eu acho que tinha muita gente esperando ele jogar na Premier League e mal pra dizer, pô, na Premier League é diferente, porque a gente sabe que tem esse pessoal que adora ver um jogador ir mal na Premier League pra meter que não, na Premier League não é assim, cara. Tanto que tem gente que fala isso até hoje do Messi, né? O Messi, um dos melhores jogadores da história, tem gente que fala que ele tem que se provar na Premier League, pra você ver como é as coisas. Será que o Messi aguentaria uma noite fria jogando contra o Stoke City? É exatamente isso. Inclusive, enquanto o Haaland não jogar contra o Stoke City, ninguém vai reconhecer ele, pra você ter uma ideia. Agora, só pra fechar aqui com o pessoal no Twitter, o Tururu colocou aqui que a disputa tá mais perto de ser do Haaland contra o Vinícius Júnior do que contra o Mbappé. Acho que são jogadores bem diferentes. Eu acho que, sinceramente, eu acho que o Haaland nunca vai disputar com o Vinícius Júnior, entendeu? Acho até que eles jogariam juntos tranquilamente. Se você colocar o Vinícius Júnior, jogariam muito fácil. Imagina o Haaland no Real Madrid no lugar do Benzema no futuro, cara. Inclusive, tem uma possibilidade real disso acontecer. E o Biel aqui conta que não, porque o Haaland é muito melhor que o Mbappé. Eu acho que isso é meio que um pensamento que tá na cabeça de muita gente aí. Paulo também diz aqui que a disputa vai ser com o Vinícius Júnior. Então, só concluindo aqui a minha ideia quanto ao Haaland, eu acho que o Haaland ele tem um potencial claro, a gente já fala isso há bastante tempo, para ser o maior artilheiro da história do futebol. Porque a gente vê esse cara com 22 anos de idade tendo essa média surreal de gol, e existe aquela famosa estatística, né? Se o Haaland de agora em diante fizer 40 gols todos os anos, ele ainda assim não vai conseguir ter mais gols que o Cristiano Ronaldo quando ele chegar nos seus 30 e tantos anos de idade. Ok, isso é uma coisa. Só que o Haaland é um cara que, se ele continuar nessa toada, ele não vai fazer 40 gols por ano. Ele vai fazer 50, ele vai fazer 60. Talvez ele chegue, sei lá, perto do que o Messi fez em 2012 e faça ali 80, 90 gols. Então, eu acho que assim, toda a projeção nesse momento quanto ao Haaland, eu acho que nada é exagerado, entendeu? A gente pode projetar muita coisa pra esse cara ainda. É um cara que, na idade dele, cara, pra você ter uma noção, na idade dele, o Messi e o Cristiano tinham muito menos gols. Muito menos gols, tanto em Liga quanto em Champions League. Então, você pega um cara que com 22 anos ele já tá fazendo isso, a gente sabe que ele não tá no auge dele. Sei lá, é assombroso. Eu acho que a gente não vê uma coisa tão assombrosa nessa idade desde o Messi. Porque, e é exatamente por isso que eu não descarto que o Mbappé e o Haaland possam realmente fazer uma grande disputa lá no futuro. Porque talvez o pessoal aí mais novo não tenha exatamente essa noção, mas houve um determinado momento em que era meio que consenso no futebol mundial que não havia comparação entre o Messi e o Cristiano Ronaldo. Porque o Messi estava ganhando Champions League ano sim, ano também com o Barcelona do Guardiola ali. Tava ganhando Liga a ouro, tava sendo artilheiro de tudo, e ele emplacou 4 bolas de ouro seguidas. O Cristiano Ronaldo ganhou uma bola de ouro em 2008, e depois Messi em 2009, 2010, 2011 e 2012. E em 2012 o Messi fez 91 gols. Naquela época não era questão de, não, Messi ou Cristiano, não. Naquela época era Messi, entendeu? Os jornais na Europa, se você pega reportagens daquela época, se você pega entrevistas naquela época, o pessoal já colocava o Messi como uma coisa assim absurda, já colocava ele como um dos melhores jogadores da história. E aí a gente viu o que aconteceu depois, né? O Guardiola saiu do Barcelona, o Messi teve ali temporadas ruins, com problemas físicos, e o Cristiano Ronaldo desandou a ser artilheiro da Champions League, a ganhar a Champions League todo ano, e a comparação ela meio que se equilibrou.
Mas houve uma época em que não era equilibrada essa comparação entre o Messi e o Foi Cristiano Ronaldo. aquele período de 2014 e 2018 com o Real Madrid ganhando 4 Champions em Exato. 5 anos que Exato. mudou para sempre o patamar do Cristiano Ronaldo. Sim, se você pega antes, cara, não tinha comparação. Não tinha como você pegar um cara que ganhou 4 bolas de ouro seguidas e comparar com outro. Que tinha mais Champions, né? Por incrível que pareça, houve um tempo que o Messi tinha mais Champions que o Cristiano Ronaldo. E que tinha ganhado no final de Champions contra o Cristiano Ronaldo. Então, a comparação era muito injusta naquela época. Então, assim, hoje a gente olha e fala, pô, não tem como comparar o Mbappé com o Haaland. Olha o que o Haaland tá fazendo, o Haaland tá jogando na Premier League. O Haaland já foi artilheiro do Champions League, né? Uma coisa que o Mbappé ainda não foi. E um dos dois ainda ganhou a Champions League. Então, no momento, se a gente for comparar agora, o que o Mbappé tem a favor dele é a Copa do Mundo. Isso aí não. Na verdade, durante a carreira inteira ele comparar. sempre vai ter esse porém, né? Porque ele vai estar sempre jogando pela França, sempre. que tem muito mais mídia do que a Noruega, e vai estar sempre jogando Eurocopa e Copa do Mundo, provavelmente. Então ele, em diversos Exato. momentos da carreira, vai ter esse holofote maior do que o Haaland por não ter. A mesma coisa do Lewandowski, né? Por não estar participando dos grandes campeonatos, ou quando tá, não tá participando em geral pra disputar, né? Inclusive, esse é um fator que pode fazer a mesa virar mês que vem, né? Porque se chega na Copa do Mundo e o Mbappé destrói, não é possível que destrua, a coisa vai virar. A coisa vai virar totalmente.